Depois de Préhistoire de la Lusophonie, uma obra académica, Sébastien Rousseau regressa com o seu terceiro romance, Passé Outre. É uma enorme deambulação por Lisboa e pela história do último quartel do século XX português. Um jovem francês está calmamente a ver um filme suíço, de 1982, quando numa cena ele vê a imagem do seu pai desconhecido, um português. E é este o mote para que o protagonista parta para a capital em busca de uma identidade perdida. Sebastião? Olá. Sebastião, eu estarei certo se disser que o grande protagonista deste romance é a cidade de Lisboa. Pois é. E, na verdade, o projeto do livro nasceu lá, nasceu em Lisboa. Quando eu morava em Lisboa, fiquei lá 2 anos trabalhando com investigações históricas, enfim, fiquei apaixonado pela cidade, pela história do país, não? E fiquei pensando nesse livro, aos poucos, vi o filme suíço, do qual você falou, e, enfim, chegou, assim, o processo de invenção dessa história, de pesquisar, assim, de investigar a vida, a trajetória do pai desconhecido, enfim, que conta o romance. E esse filme de que falas é o Dans la Ville Blanche, do realizador Alain Tanner. E esta pergunta que eu estava a pensar quando estava a ler o teu livro, o que é que surgiu primeiro? Foi este teu romance partiu do filme ou o filme apareceu lá no meio, assim, de repente, no meio do processo de escrita? Como é que foi? Devo confessar que o romance nasceu a partir do filme. Assim, tinha lá um amigo suíço que morava também em Lisboa, e ele me falou do filme e consegui ver o filme em casa e achei maravilhoso o filme, que conta um pouco da vida de Lisboa nos anos 80, início dos anos 80, e, enfim, fiquei, assim, muito impressionado e logo imaginei uma cena assim porque o filme assim acontece em diversos lugares da cidade, mas sobretudo nas tascas, enfim, e nos hotéis. E achei esse ambiente da tasca muito legal, muito interessante, e pensei, puxa, será que não dá para... Não sei, a ideia chegou logo, assim, ao ver o filme, pensei, tal, ele vai reconhecer alguém e vai ser o início dessa investigação pela cidade. O filme quem não conhece Dans la Ville Blanche, é uma personagem suíça que trabalha num cargueiro e que ali, nos inícios dos anos 80, chega a Lisboa e decide ficar lá. Sai, abandona o barco e fica por lá. E, entretanto, apaixona-se por uma portuguesa, apesar de ter uma mulher, a mulher dele na Suíça. Sim, a Teresa Madruga e o Bruno Grande. São grandes atores também, e isso explica o... E faz lembrar, esse personagem, o Paul, que é o suíço que sai do bar, faz lembrar um bocadinho a tua personagem, não é? Fica pelo bar também. Tem essa ambiguidade, enfim, no romance, porque o Paul tem, assim, essa relação com uma portuguesa, apesar de ser casado, e, enfim, a personagem do romance também tem, assim, essas conexões um pouco ambíguas com algumas portuguesas que ele encontra no caminho desse grande passeio pela cidade. Fala-nos desse teu personagem, do personagem que vai à procura do pai. Fala-nos dele. Como é que... Então... Na verdade, no romance, a gente não sabe muita coisa dele, só que... É por isso que eu estou a pedir para falar. Ele tem mulher e até pode ser um filho, uma filha, que ele deixou para ir sozinho para Lisboa e tentar encontrar o pai, porque ele está super mal depois de ter feito essa descoberta, assim, da figura do pai no meio de um filme que ele foi assistir por acaso na cidade onde ele morava. Pode ser Paris, pode ser qualquer cidade na França, na verdade. E, enfim, ele está muito mal, ele também perdeu os avós, que foram quase os pais dele, e ele dá para imaginar que ele estava muito, enfim, numa situação de depressão, assim, complicada, e resolveu ir para Lisboa, encontrou um trabalho, assim, bem simples, tipo jornalista numa agência francesa, e
e foi lá para, enfim, fazer essa pesquisa, encontrar o pai, ou lembranças do pai ou da família dele, e enfim. E Isso é é exatamente isso. tudo. É isso que se nota no livro. Tens este estado de ansiedade da personagem, do protagonista, mas ao mesmo tempo a tua escrita que é quase olímpica. É ali um registro. A sério, gostei mesmo imenso do livro. Sebastião, este livro, também, além da escrita de que agora acabei de falar, tem também uma atmosfera muito, muito lisboeta. Tu sentes que ali estás mesmo em Lisboa, que é ao mesmo tempo frenética e calma. Frenética porque é uma grande cidade, mas calma porque se calhar os portugueses são calmos, não sei. Para ti, um francês que conhece muito bem a lusofonia, tu viveste no Brasil, viveste em Portugal, o que é que tem de especial para ti a cidade de Lisboa? Por exemplo, diz-nos o que é que há em Lisboa que não existe em Paris, por exemplo. Olha, pergunta complicada. Eu diria que o que mais me impressionou no início foi, sim, esse calma que tem no centro da cidade. Assim, tem o turismo que se concentra na Alfama, em alguns bairros, mas, por exemplo, a gente morava no bairro de Madragoa, e esse bairro é muito calmo, enfim, tinha essa lentidão das coisas que me impressionou bastante no início. Depois fiquei acostumado e gostei muito. Mas no início, chegando de Paris, que é uma cidade muito atrapalhada, muito animada, enfim, percebi essa diferença, essa relação com o tempo diferente, e também o que tem em Lisboa é essa imensa história de séculos de vida de Portugal, essa abertura pelo mundo, e tudo isso aparece também na cidade, nos recantos das ruas, enfim, dos diferentes bairros. Então, essa mescla de coisas bastante lentas e dessa história enfim, dessa movimentação secular, assim, da história, me emocionou bastante. Gostei muito, enfim. E conseguiste passar perfeitamente para o romance. Olha, fala-nos também dos teus romances anteriores. Tens 2 romances já publicados. Um em 2000, eu ainda não os li, hei de lê-los. Um de 2014 e um de 2017. Um que trata um tema francês e outro que vai até ao Brasil. Né? Do tempo do Lula. Sim, exatamente. Fala-nos um pouco deles. Fala-nos do teu romance brasileiro e do teu romance francês. São bastante diferentes, hein? Le Barbu Celeste, o Barbudo Celeste, mais ou menos, em português, sim, ele se inspira de forma um pouco paralela, não? De um momento de vida que eu fiz em Porto Alegre, quando eu descobri, na verdade, o mundo lusófono, porque a primeira vez que eu fui para um país lusófono foi em 2004, acho eu, e foi em Porto Alegre, trabalhei na Alliance Française. No sul do Brasil, né? Enfim, foi uma experiência muito, muito diferente, não? Uma descoberta de um país, de uma cultura, de um continente, enfim, sul-americano, e passei muito tempo também passeando pela cidade, e fiquei, assim, bastante emocionado pelo que eu estava vendo, a pobreza de muita pessoa e a cultura que eu gosto muito, assim, essa intensidade que tem lá, essa movimentação muito diferente da nossa, e, enfim, fiquei inspirado em contar, assim, a vida de um homem que é um catador de lixo, que tem muitos lá, e da vida dele, enfim, da relação muito complicada com a vida que tem lá no Brasil. Assim, o valor da vida é frágil no Brasil, você percebe isso, e ainda mais quando você é pobre, né? A vida do pobre lá pode, enfim, não tem muito valor. Eu queria demonstrar um pouco isso através desse romance que conta, então, a vida desse catador e enfim, dos acontecimentos da vida dele, que aparentemente não tem muito interesse, mas tinha para mim, desculpa. E enfim, o outro romance, que é La Guerre Républicaine, é muito diferente, é um assunto bem, digamos, político, que conta a história
fictícia, de um atentado anárquico, de anarquicos em Paris. E o que acontece? Através de diferentes vozes, assim, são diferentes... Este teu romance, La Garde Républicaine, é de 2017. É. E é um romance no qual tem vários narradores, assim, tem cinco personagens que contam a mesma história e o impacto desse atentado no meio de Paris, na Praça da República, sobre a vida deles. Enfim, um assunto mais político que tem a ver com essa movimentação que vemos ainda hoje com os gilets jaunes, esse tipo de polêmicas políticas que temos na França. Hein? E já que estás a falar de política, vamos falar um bocadinho do Brasil. Como é que tu vês o Brasil onde viveste, o Brasil que analisaste no teu romance, e o Brasil de agora? O Brasil deste novo presidente, o Bolsonaro. É que nem muita gente, acho a evolução problemática, digamos, né? Essa chegada ao poder do Bolsonaro simboliza, assim, um estado de coisas que não é nada satisfatório, assim. Acho que tem vários problemas, tem a ver com assuntos que também eu trato nesse romance, Passeúdo, que é a relação com a memória do passado. Eu falo no romance Passeúdo, falo dessa memória da ditadura. E, na verdade, o assunto é bem complicado quando você pensa na história brasileira, porque essa ditadura militar nunca foi analisada pelos historiadores com apoio de políticos com distância. E assim acontece que um Bolsonaro possa dizer que, enfim, a ditadura não foi nada mal e que permitiu o crescimento do país em condições boas, enfim, coisas assim que em Portugal eu nunca ouvi falar assim do Salazar. Assim, Começa-se a falar agora. Infelizmente. Porque essa história nunca foi feita, percebes? Também em Portugal também há dificuldades em falar do passado da ditadura, até do passado colonial, e sente-se isso. Pelo menos nas velhas gerações, vamos ver como é que isto... Por isso que queria abordar também esses temas no romance, através da personagem do Moïse, que vem de Moçambique, e também a questão, no final do romance, da memória da ditadura, com os museus, com a sede da PID, e esses lugares que simbolizam na cidade também esse passado que é muito duro, né? Sebastião, obrigado. Chegamos ao fim do nosso tempo. Obrigado por teres falado connosco. Ora, e quem nos ouve e quem nos vê, Passei Outro, editado pela editora Le Poisson Bolon, encontra-se à venda nas livrarias e pode ser requisitado também na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio. Obrigado, Nuno.